Ok, ok. 5h24, sexta-feira, 27 de fevereiro. Ontem o Flamengo levou 3 tirambaços do Lanús, time de futebol da Argentina, perdeu o título da Copa Sul-Americana, caía um toró medonho no Rio de Janeiro. Creio que isso possa ter interferido no resultado. Os argentinos, eles operam muito com a testosterona que ele tem. Eles se destacam por serem assim agitados, temperamentais. Já o Flamengo, sabe, quer jogar só no sapatinho, certo? Aí não dá. Tive um irmão que dominava jogos de tabuleiro, dama, xadrez. Eu não sei se ele jogava gamão, eu não sei como é que chama aquele jogo lá da Coreia, ali do Vietnã. Tem um jogo para aquelas bandas lá, não sei como é que chama. E uma vez conversando com ele torcedor do Fluminense, e ele falou qualquer coisa assim a respeito de ganhar uma partida de jogo jogando nos erros do adversário, certo? Uma guerra também é um jogo, certo? E se pode ganhar a guerra jogando nos erros do adversário, do inimigo. E eu lembro que quando ele falou a respeito de jogo, de jogar nos erros do adversário, eu opinei contrário, argumentando um tanto, por amor ao debate, certo? Só para contrariar. E veja que quando ele afirmava jogar no erro do adversário, de certa forma, estaria operando na fraude, certo? Tirando proveito da fraqueza do adversário, essas coisas assim, mas eu creio que no jogo, o jogo é isso, tá certo? Eu acho que ele, no fundo, ele tinha razão, tá certo? Porque entre dois contendores, um perde e outro ganha, tá certo? E alguém ali vai dar moleza no certo momento, certo? Eu estou aqui com 2 minutos de vídeo já, são 5h27, hoje é sexta-feira, eu já falei, 27 de fevereiro, não me diz nada a data. Tomar um gole de café. Um gole de café forte, puro. Para me livrar da reima do café puro, amassei 2 bananas prata, com leite e açúcar, sem farinha, sem nada mais, certo? E comi, empurrei para dentro do bucho, porque a gente precisa comer, rapaz, sabe? E comer de manhã cedo não é fácil. Mais um gole de café. Mas assim, então, bom, eu quis assistir o jogo do Flamengo ontem, estava marcado para 9h30, certo? 8h30 às 20h30 ainda estava ali, sabe, de olhos com a atenção despertada, tá certo? Mas de repente fui me distraindo e, sabe, com a TV e com um documentário sobre Kursk, aquela ali, sabe, uma batalha que houve numa cidade, acho que Kursk é uma cidade russa, onde os alemães levaram ferro. Dos alemães se diz que eles tinham o melhor equipamento, tinham a melhor força, tinham a melhor disposição, mas eles perdiam na quantidade, tá certo? Se eles tinham a qualidade, eles perdiam na quantidade. Os soviéticos eram muitos, tá certo? Eles caíam de pau matando, feito formigas. Há pouco eu fui ali pegar 2 bananas tirar 2 bananas da palma, certo? E percebi que havia ali, sabe, um ajuntamento de formigas, umas formigas, eu acho que de açúcar, não sei como é que é isso. E elas muito rápidas ali, e depois pude observar melhor que, na verdade, elas estavam se alimentando de um pedaço de banana que eu deixei
cair ontem, não sei como caiu, tá certo? E elas estavam ali danadas ali, sabe, se alimentando, sabe, num frenesi danado. E eu penso, sabe, e eu me lembrei, sabe, desse documentário e vi ali, sabe, os alemães, sabe, aperreados pelos russos ali, pelos soviéticos, sabe, ali, sabe, levando desvantagem, sabe, e terminaram, sabe, levando farelo. Eles perderam a batalha, a guerra oriental, ali para as bandas da Rússia. Como é que eles chamavam? Da Leibanland, eu acho que é isso, certo? A terra que eles queriam para si, rapaz, os alemães queriam, rapaz, dominar toda a Europa, ver se pode, tá certo? Ainda queriam de lambuja pegar ali um pedaço da Rússia, certo? E me veio um outro vídeo falando de uma força que o Hitler criou, uma força militar, tá certo? Aqui o Bolsonaro, sabe, ele olhava ali para Venezuela e via a organização de milícias na Venezuela. Ele mesmo acostumado com forças de milícias ali no Rio de Janeiro, ele é um miliciano. Hoje o filho dele, Flávio, sabe, fica puto quando o chamam de miliciano, tá certo? Mas esse cara operava com a milícia, rapaz, ali, sabe, com crime. Tinha os traficantes e tinha os milicianos. Os milicianos, em geral, eram ex-PMs ali, sabe, que largavam a força, tá certo? Ou eram expulsos da força militar, da força da polícia militar, tá certo? E iam pro crime, rapaz, sabe? Tinha ali aquele cara, um matador, um assassino pesado, não sei se ele chegou ao posto de capitão, era o Adriano, tá certo, que foi assassinado na Bahia, e para mim foi queima de artigo, e vou tomar mais um gole de café aqui. E ele foi assassinado na Bahia. Um cara, um matador, rapaz, matador que foi processado, condenado, sabe, por assassinato, e foi levado para presídio. E o Flávio, rapaz, junto com o Bolsonaro, faziam visitas. Uma vez levaram um título de cidadão carioca para ele ali dentro, sabe? Qualquer coisa assim. E prestava homenagem para esse cara, mas depois resolveram apagar o cara, sabe? E ele foi para a Bahia, e lá na Bahia ele foi assassinado pela PM dos baianos ali, tá certo? Mas veja que o Rio de Janeiro, todo mundo sabe disso, certo? É terra de milícia, é terra de traficantes. Tá certo? E o tráfico, as organizações criminosas, tipo o Comando Vermelho, o CV, tá certo? O segundo comando também, eu não manjo dessas coisas muito bem, tá certo? Mas enfim, tá certo? A turma, rapaz, a turma da malandragem, sabe? A turma que chegou junto ali com, com Dom João VI, certo? Na época ele era imperador, já o imperador, em 1806, eu acho. E com ele veio, rapaz, todos os vícios ali da corte portuguesa, sabe? E vieram os malandros no meio, sabe? Os gaiatos, sabe? Marinheiros aí, sabe? Que, sei lá, sabe? Vejam que antes de Dom João vir, certo? E se fez ali a divisão da colônia em capitanias, sabe? E para habitar essas capitanias, sabe? Eles mandavam, rapaz, os presos ali, os condenados ali das masmorras lusitanas, sabe? E das masmorras europeias, vai ver, tá certo? Para vir para as colônias, sabe? Morar, habitar, sabe? Mas os caras não queriam saber de fazer força, para mais quando? Dar um machado pro cara derrubar um pau, para quê já? Ah, não, eles se rebarbaram. E o DNA desse pessoal aí foi ficando, ficando, ficando. E hoje está lá no Rio de Janeiro, rapaz, sabe? Ninguém quer estudar, ninguém quer ter profissão, ninguém quer, sabe, ter emprego, sabe, carteira assinada, ninguém quer contribuir com o INSS, tá certo? Mas quando? Para quê? Aí se metem na aventura do crime, sabe, da violência, sabe? A violência da capital, rapaz, dá dinheiro, rapaz. E tanto é que o Rio de Janeiro é aí, sabe? Uma cidade que é movida por dinheiro, é do crime. Tem os evangélicos ali rebolando pelo meio, tá certo? E numa chapa que vem aí, sabe, para governador, tem uma pastora ou uma mulher evangélica, filho, deve ser mulher de algum político ali, sabe?
e ela professa a crença protestante, a crença neopentecostal, eu acho. Deve ser gente ali do Edir Macedo, eu não sei. Toma mais café, um pouquinho só. Cortei ao meio para deixar o último gole para logo em seguida. Mas eu só sei dizer, rapaz, sabe, que eu falava de que de milicianos, eu falava de Hitler, eu falava de milicianos. Sim, o Bolsonaro eu falava que ele olhou ali, sabe, para a Venezuela e viu a forma como os venezuelanos se organizam ali dentro de um regime socialista. E tem umas forças milicianas do bem ali, sabe, para rebater ali, sabe, a volta dos individualistas, dos capitalistas, tá certo? Pegando pesado ali nos recursos de natureza ali dos venezuelanos, petróleo principalmente. Mas na Venezuela também tem ouro, tá certo? Muito ouro, parece. Vou tomar o último gole de café. E eu tô sentindo borra. Borra. Borra no último gole de café e a goela tá coçando. Mas assim, veja, e então ele tratou aqui de criar um estágio de caques, certo? Caques, o que é caques mesmo? São os caques são lugares onde se faz ali venda de armas e se treina com armas de fogo. Como é que chama caques? Que porra é caques, né? É égua, caralho. Deixa eu ver logo aqui para não ficar, sabe, com essa coisa aí pendente, tá certo? Mas veja, deixa eu ver que porra é CAC. E, e assim, sabe, ele tentou militarizar, sabe, a sociedade, tentou militarizar a bandidagem, tá certo? Acho que foi isso. E veja que ele também se aproximou já de forças organizadas, se aproximou da PM, que tem PM em todos os estados. E os PMs hoje todos votam nele, votam no grupo dele, tá certo? São forças de extrema-direita. Os PM, rapaz, os policiais militares. Tanto os da reserva como seus familiares. E os próprios da ativa. CACs. Deixa eu ver se o que é que sai aqui. Eu pedi aqui, colecionadores, atiradores desportivos e caçadores. Aqui não diz o que porra. Aqui não diz, aqui não diz assim, são colecionadores, como é que te pode dizer? O que quer dizer a sigla CACS? Significa colecionador, atirador e caçador, tá certo? Então veja, são aí atividades, empreendimentos, certo? Que reúne colecionadores de armas, atiradores com armas de fogo, certo? E caçadores. Aqui fala atirador desportivo, mas quando? Eu só sei que esse cara, rapaz, sabe, ali com apoio do exército, sabe, me parece que era a Polícia Federal que fazia o controle dessa matéria aí, desse assunto, tá certo? Aí ele desviou pro Exército fazer o controle e ali liberou geral, tá certo? E as armas que antes tinham uma dificuldade, só entravam no país pelas fronteiras de contrabando, tá certo? Passaram a entrar livremente, certo? Através desses empreendimentos de colecionadores de armas, sabe? De CACs, entendeu? E sei que esse pessoal hoje aí, sabe, faz a população ficar armada até os dentes, que nem lá nos Estados Unidos. E é claro que por trás disso, certo, tem incentivos de lobbies aí, sabe, fomentando o desenvolvimento da atividade, tá certo? Eu estou pensando aqui em jogos de cassino, que foi a mesma pressão que fizeram, o tal de Flávio, a cara de cassino, tá certo? Eles querendo privatizar praias, querendo fazer resorts, tá certo? O próprio Taiaiá do Toffoli, certo? Era um resort onde havia cassino, tá certo? Porra. E eu só sei dizer, rapaz, sabe que... Bom, o Bolsonaro, e veja que o Hitler, que foi que ele fez, sabe? Ele, para ter assim uma força só dele, tá certo?
ele tinha as forças militares ali, as 3 armas, tá certo? Mas ele queria uma força só para si, tá certo? E ele criou, quando ele começou a fazer a militância dele, uma tal de SA, tá certo? Um grupo de milicianos, chegou a ter, eu vi aí, sabe, mais de 20 mil milicianos ali, sabe, nas várias cidades ali da Alemanha. Aí depois disso ele eliminou as lideranças da SA, tá certo? E criou o SS, tá certo? As forças SS, tá certo? A WAF o quê? Grenadier. Não, Grenadier era o nome que eles davam para os tanques, tá certo? Eu só sei dizer que eles criaram as forças SS, e me parece que SS são 2 runas, 2 cartas de runas, ou 2 símbolos de runa, eu não sei. Rapaz, eu só sei dizer que esse cara criou uma força estupenda, rapaz, que terminou evoluindo de uma força pretoriana, tipo assim, entendeu? A se tornar uma força militar mesmo pesada, tá certo? Que ia para a guerra, que foi para lá para a União Soviética fazer combate, tá certo? E terminou depois ficando ali, controlando ali, sabe, controlando os campos de concentração, tá certo? Foi isso. Tá certo? Me parece que o Himmler, eu acho que foi o cara que, sabe, organizou essa atividade aí, pô, é foda. E o Bolsonaro queria uma força assim para ele, tá certo? Veja que ele foi em cima da Polícia Rodoviária Federal, tá certo? Ele foi em cima da própria Polícia Federal, tá certo? E quis ir em cima do Exército, e no Exército ele topou, tá certo? Porque o Exército também não tem a vontade própria, tá certo? Depende ali das relações com os Estados Unidos. Porra, é foda. Ai, ai. E assim a gente vai levando, tá certo? É clubes, tá certo? Eu queria lembrar da palavra que porra é. Então veja, clube de colecionadores, atiradores e caçadores. Clubes, tá certo? Clubes. CACs, clubes. Clubes de gente aí que faz de colecionadores aí de arma de fogo, tá certo? Porra, é foda. Rapaz, e o seguinte, para indo avançando, tá certo? Veja que ontem eu falava, eu queria lembrar, eu falando de ladrão, ladrão para cá, ladrão para lá, falei do Nestor, tá certo? Que foi um ladrão de galinha lá na cidade onde eu nasci. E que na nossa cultura, sabe, os ladrões, eles estão por aí, tá certo? Tanto que havia um tal de Prometeu, tá certo? E eu queria lembrar o nome de um outro aí, tá certo? Mas o nome que me veio foi Prometeu e não era Prometeu, tá certo? O Prometeu roubou o raio, o fogo, tá certo, de Zeus. Mas quem roubou o raio de Zeus foi o Perseu. Eu queria lembrar de Perseu, Perseu lembrava Percival, Percival, Perseu, mas eu só lembrava Percival, não vinha Perseu. Aí depois eu fui apurando, apurando, até que eu cheguei, certo? Em Perseu, que foi, enquanto o Prometeus era um titã, tá certo? O Perseu era um humano, meio humano e meio deus, tá certo? Porra. Era filho de Zeus, tá certo? O Zeus, sabe, ele tinha esse negócio de se disfarçar, de se mimetizar, tá certo? Nesse caso de Perseu, ele se mimetizou, não sei de que forma foi que ele se mimetizou, eu acho que eu não vou ter aqui, não. E sei que ele pegou a mãe do Perseu, tá certo? E comeu, tá certo? E nasceu o Perseu e aquela coisa toda. O porra do Zeus não prestava. Mas veja que essa história aí da fornicação, tá certo? Dos deuses aí, tá certo? É um reflexo da fornicação na sociedade grega, do modo geral, tá certo? Todo mundo pegando todo mundo, tá certo? Ali os ricões, tá certo? Os nobres, os membros de casta, pegando ali, sabe, as mulheres dos outros, aquela coisa etc, entendeu? E engravidando, que é o pior, porra, bicho. Então veja que eu queria falar de Perseu e só vinha Prometeus, tá certo? Mas o nome do cara era Perseu, o ladrão de raios, tá certo? Mais ladrão, tá certo? E por fim aparece aqui, outro dia eu falava lá do lugar onde eu passei um ano fazendo noviciado, ali em Jaboatão, hoje chamado Jaboatão dos Guararapes, antes era só Jaboatão, certo? Eu acho que era um distrito administrativo da cidade de Recife. E hoje a Jaboatão dos Guararapes é uma cidade da zona metropolitana ali no entorno de Recife. E lá tinha uma localidade chamada Colônia, tá certo? Onde tinha
um estabelecimento religioso e onde funcionou um noviciado, tá certo? E ali nos reunimos ali, seminaristas de várias regiões do país, tá certo? Tinha mineiros, tinha capixabas, tinha nordestinos, tinha nortistas e tinha paulistas. Lá no meio, outro dia eu queria lembrar e me veio à mente o nome do Aristides. Onde foi que eu conheci o Aristides? Não, acho que o Aristides foi clérigo em Ananindeua, tá certo? Tinha um outro clérigo que era paulista, não lembro o nome dele agora. Mas havia um não clérigo, certo, que era o Cesário, rapaz, sabe? O Cesário era um comunitário ali, sabe? Um membro da comunidade ali, sabe? De uma vila que tinha ao redor do noviciado. Um negão, tá certo? Ou um preto, certo? Um preto negão, tá certo? E ele, quando a gente chegava com a bola lá no campinho ali, sabe, numa baixada que tinha perto da comunidade dele, eu acho que aquele campo era da comunidade dele, certo? E nós ali, sabe, eu não sei se a comunidade dele estava num terreno dos padres, eu não sei como é que é isso aí, tá certo? Eu sei que era dentro de um canavial, tanto o estabelecimento religioso quanto a vila do Cesário, tá certo? Eu sei que a gente chegava ali, sabe, ali numa baixada, e ali, sabe, para fazer ali, sabe, ali cumprir o horário certo, porque naquele horário todo dia a gente tinha que fazer algum esporte e a gente ia para lá, sabe, para aquele campo de futebol e ali organizava um jogo, sabe. E como nós éramos poucos, sabe, sempre tinha uma vaga para o Cesário e o Cesário jogava. E eu falava que o Cesário não tinha os 4 dentes incisivos, dá certo, e eu penso que isso aí foi falta de cuidados dentários, entendeu? Eu mesmo na época não tinha dois, rapaz, 2 dentes incisivos, deixa eu ver se pode. Ora, porra, que diferença faz? O cesário não tinha 4, eu não tinha 2. E tava por lá passando, ora caralho. Só depois foi que eu fiz uma prótese e depois fiz um implante dentário. Mas aí quando eu já tava, já aí, sabe? Porra, foi falta de condições econômicas, rapaz. Porra, é foda isso aí. Então, veja que eu trouxe o nome do Cesário e me lembro assim, não me lembro direito da fisionomia dele, me lembro que ele era uma vara, sabe, um negão, ruim de bola que só a porra. Para dizer, sabe, que a cor, o traço identitário não diz nada. Nem todo negão, sabe, joga futebol. O filho do Pelé, por exemplo, o Edinho, tá certo? Tinha o DNA, sabe, de Pelé, mas só que o Pelé era um indivíduo, rapaz, um indivíduo que se adestrou jogando em campo de várzea, certo? Ali, sabe, o Garrincha foi a mesma coisa. O Garrincha tinha a perna assim, torta, tá certo? E mesmo assim, sabe, ele saracoteava para lá e para cá. Aqui perto de mim havia um deficiente físico, o Sapo, que a gente chamava de Sapo. Pela aparência dele, assim, ele tinha umas deficiências, sabe, que atacavam ali os membros dele, sabe, o corpo dele. Mas o Sapo se distinguia no gol, rapaz. O cara, sabe, saltava. Era difícil fazer gol no Sapo, porque ele pegava todas as bolas a meia altura. Jogando a bola rasteira, ele não pegava, ele, sabe, tinha uma dificuldade. Mas as bolas, assim, a meia altura, porra. Aí me lembro agora aqui, sabe, a atuação ontem do goleiro do Flamengo, o Rossi, sabe? Porra, cara, o Rossi e o lateral esquerdo do Flamengo, sabe? Aí o Lanús jogou no erro, sabe, dos flamenguistas, tá certo? E ganhou, rapaz, olha, ganhou a Copa, puta que pariu. E, e eu não assisti o jogo, eu dormi, tá certo? Eu dormi. 9h30 quando passou eu estava desligado, sabe? E aí fui acordar já depois de meia-noite, sabe? E agora estou aqui, tá certo? Quando já são 5h47, logo mais vou assistir o Brasil 247, hoje é sexta-feira. Tem a última edição da semana do Brasil 247 para me apropriar de informações, tá certo? Mas é isso, rapaz, sabe? Ai, ai. Então vamos que vamos, tá certo? Eu vou cair aqui, não sei se eu caio no meu X. Eu fiz uns posts já no meu X, tá certo? E, e agora é de manhã, tá certo? E ali para ver, sabe, dar o meu pitaco nos acontecimentos que tem, tá certo? Que a gente não pode ficar batido e a gente enxerga as coisas, tá certo? Eu tenho 18 me seguindo e 17 seguidores, tá certo? Tem aqui posts, respostas e mídia, tá certo? Em geral eu não vejo aí meus posts, certo? Aqui tá dizendo que eu ainda não postei. Eu já postei sim, rapaz. Aqui tá me pedindo para usar, use sua conta no Google.
E eu estou pedindo para continuar. Escolha uma conta. Ai, bora ver. Pois é, rapaz, olha, é foda. O X do Musk, certo? Rapaz, esse Musk não presta, olha. É um endinheirado do caralho. Aqui está dizendo que você ainda não passou pela verificação. Eu sei disso, eu tenho receio de fazer essas coisas. Mas aqui diz assim, sabe? Governo Trump alivia restrições de exportação de petróleo a Cuba por razões humanitárias, tá certo? Veja que em 59 o Fidel, sabe, perseguiu um tal de Fulgêncio Batista, tá certo? Recentemente uma lancha, sabe? Acho que os caras queriam editar a aventura do Grama, que foi uma lancha na qual o Fidel levou ali o Guevara e mais uns outros ali, sabe, para invadir Cuba, do Fulgêncio Batista. O Fulgêncio Batista era o presidente de Cuba, tá certo? E Cuba era um espaço de cassinos ali, sabe, dos frequentado por estadunidenses ali, sabe? Eles atravessavam o mar e iam para Cuba ali fazer fornicar, tá certo? Porra, bicho. Aí aconteceu que Fidel, influenciado por José Martí, sabe? O Martí, me parece, ele lutou contra colonizadores, eu não sei quem colonizava Cuba, eu acho que foi isso, ele lutou na guerra de descolonização de Cuba. E o Fidel andou lendo o Martí, tá certo? O Boaventura de Souza Santos, no livro que eu tenho aqui, fala do Zé Martí, tá certo? E ele fala de alguma coisa que para derrotar o inimigo é preciso penetrar nas suas entranhas, tá certo? Ai, ai. Aí, rapaz, é o seguinte, e veja então que o Fidel, em 59, sabe, fez uma guerrilha lá desgraçada e derrubou o Fulgêncio, botou o Fulgêncio para correr, tá certo? E se tornou presidente, aquela coisa toda, tá certo? O Che Guevara estava no meio, etc e tal. E aí instalaram um regime socialista, tá certo? Um regime ali, sabe, tirando os empresários da jogada e o Estado assumindo a direção do mercado, como hoje mais ou menos se faz lá na China, e se quis fazer, e se faz ali na Venezuela, e se faz ali na Coreia do Norte, tá certo? E se faz ali, não sei se no Vietnã, não sei se tem ali mais países socialistas ali na Ásia, não sei, o Vietnã, não sei. Aí eu só sei que em Miami tem uns cubanos ressentidos, sabe? E parentes de cubanos aí que perderam os negócios que tinham em Cuba, tá certo? E o tal de Marcos Rubio é dessas figuras que odeia, rapaz, odeia, sabe? Ali os cubanos socialistas, tá certo? Ele é doido para acabar com o socialismo em Cuba. E estão fazendo uma pressão desgraçada, tá certo? Veja que o Obama do Partido Democrata poderia ter feito coisas assim, sabe? Aí, sabe, melhores aí, tá certo? Mas não fizeram, rapaz, sabe? Eles derrubaram o capitalismo, derrubou o socialismo na União Soviética, tá certo? E em países ali da Europa, sabe? Limpou a área. A Hungria, por exemplo, a Hungria hoje, daquele cara lá, foi ali, sabe? É um país socialista, de regime socialista. E aí, sabe, os estadunidenses ali, não sei quem foi que começou essa história de baixar sanções ali contra os cubanos, sabe? Os caras cercaram, rapaz, cercaram o país, sabe? E estão tentando matar no cansaço, sabe, ali os cubanos para que eles mudem de regime, tá certo? De regime socialista. E voltem a adotar o capitalismo, acho que é isso, tá certo? A ideia é quando já são 28 minutos de vídeo. E aqui está dito que o governo Trump alivia restrições de exportação de petróleo a Cuba por razões humanitárias. O povo está morrendo, rapaz. O povo está sem luz lá, rapaz. Eu já passei, rapaz, situação de falta de luz lá em Altamira, sabe? E ali de falta de energia elétrica, sabe, na cidade, porra, foi foda. E só veio melhorar muito depois, sabe, quando fizeram ali a Belo Monte, a energia vinha de Tucuruí, rapaz, e não tá muito longe, tá certo? E mesmo assim a gente não tinha energia em Altamira, porra, é foda, olha, eu vou te contar. E Cuba tá assim, com falta de energia, lá não tem
Tucuruí não tem, é Belo Monte. Tucuruí e Belo Monte são duas usinas hidrelétricas que produzem energia. Tá certo? Lá em Cuba não tem, tudo é plano ali, como o pessoal diz, sabe? Só dá cana de açúcar lá. Aí, veja, eles têm que consumir petróleo brabo, tem que ter motores ali para funcionar, para produzir energia elétrica, sabe? E ali, rapaz, os caras cercaram o país, tá certo? Não entra nada, sabe? Não entra nada, menos petróleo. Aí é que está dizendo que o Trump deu uma aliviada nas restrições de exportação de petróleo, tá? Por razões humanitárias, tá certo? Isso vai abrir espaço para que o México mande, para que a Rússia mande petróleo para lá, o México e a Rússia mandem petróleo, e outros países, rapaz. E o Lula aqui fica se fazendo de lesa, ele não manda nada. Aí eu coloquei assim um post que eu fiz, certo? Estados Unidos, país da liberdade, 2 pontos, da boca para fora, tá certo? Os caras, sabe, eles pregam ali a liberdade de expressão, a liberdade de escolha, sabe, a liberdade de destino, a liberdade de autodeterminação, liberdade, liberdade, mas quando? É o país do liberalismo, certo, do liberalismo político, tá certo? Mas quando já, rapaz? Da boca para fora, eu disse. Só se for. E eu tenho alguém aí escutou 7 vezes esse meu post aqui, olha, já. Eu coloquei ainda agora, certo? Olha, já tem 7 aí que escutaram aqui, tá certo? 7 que viram, sabe? Aí a outra que tem aqui, sabe? É assim: PF pediu quebra de sigilo de Lulini e André Mendonça autorizou, tá certo? Então veja que nós estamos num ano eleitoral, 2026, tá certo? E vamos escolher o presidente da República, vamos escolher senadores, deputados federais e governadores. E o pau tá quebrando, rapaz, sabe? Aí, sabe, como a gente se civilizou, tá certo? E aí a gente adota um regime de escolha dos governantes, tá certo? O povo antes não contava, tá certo? O povo antes não contava, tá certo? E depois passou a contar, tá certo? Aí sabe, essa coisa foi ficando, tá certo? Quem antes mandava sem a participação do povo eram os aristocratas, sabe? Eles escolhiam entre si quem governava, tá certo? Aí depois o povo começou a se manifestar e se criou um regime de voto, tá certo? Onde cada indivíduo, cada cidadão tem direito a um voto, tá certo? Se passou a escolher então os governantes. Mas o que é que fazem os plutocratas, os oligarcas, certo? É substituto dos aristocratas. Eles compram um voto, rapaz, sabe? Antes se falava de voto de cabresto, tá certo? Voto de cabresto. Hoje o cabresto está na mão dos pastores evangélicos, rapaz. 40% hoje da população brasileira é de protestantes e evangélicos aí, tá certo? Neopentecostais. E tem uns pastores aí, rapaz, que intervêm nessa parada aí, tá certo? Porra, bicho, é foda. E eles manipulam e controlam os votos das ovelhas, tá certo? Pastores e ovelhas, vê se pode. Aí hoje o pau é esse, sabe? Querem pegar o Lula, querem enfraquecer o Lula, querem quebrar as pernas do Lula e foram em cima do Lulinha, tá certo? E estão inventando aí que o Lula é ladrão, tá certo? Que o Lula, bom, que o Lula é ladrão todo mundo diz já, tá certo? E agora é o Lulinha, certo? O Lulinha que já teve Ferrari de ouro, sabe? Uma vez eu ia, rapaz, faz tempo isso. Eu acho que foi em 2011, sabe? Ou 2012, não estou bem lembrado, tá certo? Eu saía de Belém e ia para uma cidade chamada Redenção e, sabe, ia de van, sabe? Aí, num certo momento, passava assim num trecho longo, sabe, cheio de propriedade, de fazendas à esquerda, de fazendas à direita. Aí alguém disse assim: olha, isso aqui é do Lula, essa fazenda aqui, olha. É do Lulinha essa fazenda aqui, sabe? E no Brasil, rapaz, sabe, a Carla Zambelli passava em frente a uma loja Havan ou qualquer coisa assim e dizia: ó, isso aqui é do filho do Lula, tá certo? E se inventou essa história, rapaz, sabe, de que aí, sabe, os políticos de um modo geral, sabe, inclusive os esquerdistas, são ladrões, tá certo? E agora estão dizendo que o Lulinha é ladrão, quando já são 33 minutos de vinda, eu vou parando por aqui, porque não vai mais dar, sabe, para falar. Eu acho que eu vou chamar para esse vídeo de Lulinha, homenagem, sabe, a essa situação que a gente está vivendo, ou chamo de Cesário. Acho que eu vou chamar de Cesário, fica melhor, sabe, para não meter aí muito, sabe, para lembrar daquele negão ali, sabe, lá na colônia, lá em Recife, em Jaboatão, sabe, hoje Jaboatão dos Guararapes. Fico por aqui, digo que meu nome é Ernesto Caboclo Falador, rapaz, sabe, égua, e caboclo que fala muito, dá bom dia, cavalo, virgem, bom dia.